Voltamos à guisa de introdução, para entendermos o momento que estamos vivendo agora, diga agora, neste preciso momento, queridos. É maravilhoso quando podemos ministrar exatamente no momento. E este é o momento. Nós estamos começando o período das festas proféticas de outono. Acredito que quando terminar Tabernáculos, toda a igreja estará bem treinada sobre o significado profético das festas, porque infelizmente a igreja é muito ignorante a respeito destas coisas. Gênesis 1:14, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e sejam eles para sinais, estações, moede, e para dias e anos. Vimos e queremos repetir para fazer um link, que há 4 propósitos para a criação do sol e da lua, conforme está escrito neste versículo que acabamos de ler. Um leitor ocidental, ao ler a palavra estação, pensa só, que são as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Mas a palavra moed está longe de significar simplesmente isto. 4, primeiro, diga, sinais, estações, dias e anos. Deus diz que estabeleceu tudo isso para controlar 4 coisas. Primeiro, sinais. A palavra no hebraico está aí, significa um milagre, um presságio, um aviso. Deus criou os corpos celestes para comunicar assuntos importantes em tempos particulares para o seu povo da aliança. Quem é povo da aliança aqui? Aleluia! Em segundo lugar, para estações, que não tem nada a ver com inverno, primavera e verão, mas em hebraico a palavra moed, traduzida por um tempo determinado, ou um compromisso divino. Em terceiro lugar, especialmente relacionados com estações sagradas, ou dias de festa. Esta palavra hebraica é traduzida em Levítico como festas fixas. Diga, a mesma palavra, traduzida por estações, em Gênesis, é traduzida por festas fixas, em Levítico 23. São as festas fixas de Yahvé, e hoje nós estamos entrando na quinta das 7 festas de Yahvé. Glória a Deus. Leiamos Levítico 23. Então Yahvé falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas fixas de Yahvé. De quem são as festas? De quem são as festas? Eu quero ouvir essa igreja falando alto. Eu quero ouvir no meu espírito toda a Insegec no mundo inteiro. Eu sei que o Japão também está linkado. Lá já é segunda-feira. Mas vamos todos a uma só voz. De quem são as festas? De Yahvé. E se são de Yahvé, são nossas. Amém. Que proclamarei, são as minhas santas assembleias. Estamos hoje aqui numa santa assembleia. Amém? É uma santa assembleia. Verso 4, todos juntos. São estas as festas fixas de Yahvé, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Aleluia! Oh, maravilha! Queremos deixar uma série para as gerações futuras, amém? Para que entendamos os últimos dias e o que é que Deus quer falar. Por isso estou repetindo em cada introdução esta palavrinha, para que você entenda o que é festa fixa ou estações, moed, um compromisso, um encontro. Deus tem um calendário, diga, Deus tem um calendário. Não é o nosso gregoriano. O calendário de Deus é o calendário bíblico, que é baseado nas festas fixas de Yahvé. São ocasiões de encontro que apontam para tempos de sua intervenção na história.
Na Strong's Concordance, na concordância de Strong, ele define moed como um tempo fixo ou estação, especialmente um festival, fixado por um acordo, um agendamento, por implicação, encontrar-se em um tempo estabelecido, noivar para o casamento. Imagina, você agendou uma data do casamento. Todos têm que estar conscientes que é aquele dia. Se não chega o dia, ninguém aparece. Não aparece a noiva, não aparece o noivo. Não é verdade? Então Deus estabeleceu tudo isso para nos dizer, olha, eu tenho um agendamento, eu tenho um calendário. Então todos estão conscientes das datas agendadas, dos encontros marcados. E esta palavra que diz convocareis, é para convocar. Vocês estão aqui porque foram convocados. Convocareis para as minhas assembleias solenes. A palavra é micra, algo chamado para fora, ou seja, uma reunião pública. Proclamareis, a palavra no hebraico é cara, é a ideia de abordando uma pessoa encontrada. Eu encontro alguém e abordo aquela pessoa. Chamar para, dirigir-se pelo nome. Os que são convidados, convite, menção, publicar, ler. Encontramos em Mateus uma palavra que ilustra exatamente o que é que Deus quer nos dizer que temos que proclamar. Mateus 23, 3 e 4. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados. Leia o que está em amarelo. Conclamar os convidados. Deus está nos conclamando. Deus está nos convidando para uma entrevista, para um encontro com Ele, para um agendamento com Ele, para as bodas do Filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados, diga, foram convidados, que lhes preparei meu banquete, vinde todos os convidados para as bodas do meu Filho. É isso que as festas fazem, é um convite para um encontro, para uma festa, para uma assembleia. Diga, as festas são ensaios gerais. De novo, ensaios gerais. Quando você quer fazer alguma apresentação, você tem um ensaio. Cada festa é um ensaio geral de um drama que vai ocorrer, que se cumpre em Cristo. Por isso que é lindo nós celebrarmos as festas com o entendimento do que elas significam. Todas as 7 festas focam Jesus. Todas elas falam de Jesus. Elas são o desenrolar do plano de redenção, desde a primeira até a última. São festas proféticas. Daí porque nós precisamos, a cada ano, ter um ensaio geral. Trazer de volta as cenas do drama, preparando-nos para o grande finale, para aquele dia, quando tudo será consumado no Messias. São 2 blocos da festa, primavera, festas de primavera e festas de outono, com um intervalo no meio. As festas de primavera foram ensaios gerais de sua primeira vinda. Hoje, quando celebramos essas festas, nós olhamos para o passado e vemos em cada uma delas o Redentor. Cada ato da redenção ocorre na festa exata que ela representa, que ela dramatiza. Infelizmente, a igreja se apartou de suas raízes, paganizou-se. E quando a gente começa a chamar a igreja para voltar o retorno, é acusado que está judaizando a igreja. E vocês estão fazendo o quê? Paganizando a igreja. Nós não estamos judaizando, não estamos pegando ritos,
Nós estamos pegando a essência do ensino bíblico, porque as festas não são dos judeus, as festas são de Yahvé. Jesus Cristo não é apenas o rei dos judeus, Ele é o rei de todas as nações. Deus escolhe Israel para ser o canal de transmissão ao mundo inteiro, mas a bênção é para todos, a mensagem é para todos, a mensagem é para nós. Forte aplauso ao Rei. As festas de outono, essa que começa hoje, são 3 festas, são os ensaios gerais da segunda vinda. É por isso que estamos falando da segunda vinda, porque estas festas de outono que começa hoje com a festa das trombetas apontam para o regresso de Jesus. Escutem o que eu vou dizer, queridos. Assim como os atos da redenção se cumpriram na primeira vinda, no dia exato, na hora exata de cada festa, o regresso de Cristo obedece um padrão. Ele voltará de acordo com o agendamento e com o calendário das festas. Não, Jesus não vai voltar em qualquer dia do ano que dá na sua cabeça, vai ser nenhum dia das festas bíblicas. O arrebatamento será na festa das trombetas. Portanto, se não for nessa, vamos esperar um ano. Se não for no outro, vamos esperar o outro. Aleluia! Por quê? Porque Deus trabalha com um padrão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Paulo diz que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos apane de surpresa. Aleluia! Para o mundo Cristo virá como ladrão de noite, mas não para a igreja. Embora não saibamos o minuto exato, nós saberemos a estação. Jesus virá na estação das festas de outono. Aleluia! Você queria que ele voltasse neste Yom Teruah? Oh, maravilha! Mas precisamos estar com o nosso coração aquecido, porque se não formos pelo arrebatamento, nós temos que estar preparados para morrer a qualquer hora. Ele virá em nossa geração, se não for pelo arrebatamento, será pela morte. E como ninguém sabe também o dia, a hora em que vai morrer, nós temos que estar preparados para subir a qualquer hora. Aleluia! Em Colossenses 2,17, nós lemos, Paulo diz: estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. Sombras, dramas, ensaios, quadros. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo, glória a Deus. Agora, queridos, embora chamadas festas ou dias santos, elas não são todas festas, no sentido que a gente entende de festa. O dia da expiação, por exemplo, daqui a 10 dias, dia 23 de setembro, chamado Yom Kippur, é um dia de jejum absoluto, ninguém come, ninguém bebe. A partir de hoje até Yom Kippur, esses 10 dias, são dias chamados de grande temor, em que todos que passaram o mês de Elul examinando o coração, aprofundam essa contrição, essa penitência, esse arrependimento, e ao chegar Yom Kippur, ninguém come, ninguém bebe. Se você for a Israel no dia de Yom Kippur, você pode se sentar no meio da avenida mais movimentada do país e dormir, se quiser. Não vai passar um carro. Tudo
todos estão parados. Não há ônibus, não há carro, não há rádio, não há televisão, não há nada. Não há comida, não há bebida. Todos estão em jejum. Eu já passei um Yom Kippur em Israel. É uma experiência fora do normal. E como o dia termina ao pôr do sol, na hora que termina, parece que dos buracos brotaram carros, ônibus, pessoas, tudo ressurge. De repente parece que houve um arrebatamento, não tem mais ninguém na terra, o dia todo. Mas repentinamente terminou o Yom Kippur, vem a explosão de alegria e todos se preparam para passar 8 dias celebrando, dançando na festa dos tabernáculos, que é chamada a estação da nossa grande alegria. Apontando para quê? Para o regresso, para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nem todos os dias são únicos. Por exemplo, há 2 festas, pães asmos e tabernáculos, que são observados por uma semana inteira. Mas igreja, a compreensão de Moed está começando a encontrar o seu caminho em algumas igrejas. Mas muitos ainda não estão conscientes do rico significado profético destas festas bíblicas. E o nosso objetivo com esta série aqui é ensinar, é preparar a igreja, instruir a igreja, para entender o significado da palavra. Porque à medida que nos aproximamos do regresso de Jesus, nós temos que voltar às nossas raízes. E onde há compreensão sobre o significado profético, é mais frequentemente limitada às 4 primeiras festas, porque já aconteceu. Então não tem como discutir. Então, Páscoa, pães ázimos ou asmos, primícias, ou primeiros frutos, e Pentecostes. Estas festas já passaram. São 7 as festas bíblicas. Elas contêm e profeticamente proclamam o evangelho completo. Diga, as 7 festas proclamam profeticamente o evangelho completo. A mesma mensagem proclamada por todos os profetas, pelo Messias, pelos apóstolos. E aqui está um quadro que você pode ver através da menorá. A menorá de 7 braços, símbolo de Israel, mas é a mesma menorá que aparece em Apocalipse, quando diz que Jesus caminha entre os candeeiros. É o candelabro de ouro de Zacarias, é o candelabro de ouro de Apocalipse. E estes 7 braços, tudo em Deus tem o carimbo dos 7, é o número perfeito, é o número da completude. Do lado esquerdo temos as festas da primavera, Páscoa, pães ázimos, primeiros frutos. No meio temos Pentecostes e as festas de outono, trombetas, expiação e tabernáculos. As 3 primeiras festas, Páscoas, pães ázimos e primícias, profeticamente falam, primeiro, da morte, segundo, da sepultura, terceiro, da ressurreição do Senhor Jesus. São fatos passados. A Páscoa, ela traz a memória, você vê aí no quadro, o povo no Egito, debaixo da escravidão, o Mar Vermelho, Deus tira o povo, a Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima, passar por cima. O juízo veio sobre todo o Egito, mas onde houvesse o sinal do sangue, diga, sinal do sangue, o anjo da morte passaria por cima. Então cada ano é celebrado o fato de que os umbrais das portas foram marcados e o juízo passou por cima, e o cordeiro imolado, cujo sangue foi vertido,
e marcado a casa, também comido, lança Israel no novo tempo. Eles partem rumo à liberdade, quebradas suas cadeias da escravidão. Para trás a pobreza, a miséria, a doença, eles partem livres rumo à terra prometida, cheios de energia e de vida. A palavra diz: Deus enviou a palavra e os livrou daquilo que lhes era mortal. Despojaram o Egito e saíram com grandes riquezas. Tempo de escravatura para trás. E a cada ano celebram esta Páscoa. Então o povo judeu recorda ainda hoje os eventos relacionados com a libertação do Egito, conforme descrito em Êxodo 12. Mas esta festa se cumpriu no Calvário, um cordeiro imolado, imaculado, sacrificado, cujo sangue é derramado, é aspergido, é uma sombra ou tipo do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus na cruz. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, enquanto ovelhas eram sacrificadas para cobrir os pecados, o Cordeiro de Deus é o último sacrifício sobre o altar, não para cobrir pecado, mas para arrancar pelas raízes, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, aleluia. Ele é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele é o cumprimento de João 3,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um cordeiro era imolado no lugar de Israel, mas Jesus Cristo foi imolado em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. A segunda festa é a festa dos pães asmos, isto é, sem fermento. Tem dois nomes, asmos ou ázimos. Aqui está matzá, é o pão que nós usamos aqui para ceia, sem fermento. O fermento deveria ser tirado das casas. Aqueles que foram conosco a Israel este ano, viram que chegou nos quartos, uma semana antes, pedindo que ninguém traga pão, ninguém traga nada, porque todas as casas e todos os hotéis têm que ser limpos de tudo que é traço de fermento. Todo fermento tem que ser tirado, porque isso lembrava a partida apressada do povo. Não havia tempo para fermentar a massa, tiveram que correr sem fermentar a massa, e eles comemoram até o dia de hoje. Mas esta festa se cumpre no sepultamento de Jesus Cristo. O pão ázimo, consumido durante a refeição, é um tipo de Jesus sem pecado. Os ázimos da vida, que liberam os crentes arrependidos de toda a escravidão do pecado. Então, em Jesus se cumpre esta festa. E a mensagem do Evangelho simbolizada nesta refeição é hoje praticada pela maioria como a ceia do Senhor, ou a comunhão, onde nós somos chamados a examinar o nosso coração, a retirar o fermento do pecado das nossas vidas, para viver em santidade, porque é para isso que o Cordeiro veio. Terceira festa é a festa das primícias. Notem que essas festas estão linkadas à Páscoa. Essas três festas, que você chama Páscoa, pães asmos e primícias, são todas durante uma semana. Elas se misturam e normalmente se diz Páscoa para as três festas juntas. Nas primícias começa o Omer, isto é, contagem. A Bíblia diz que depois de oferecer o primeiro molho,
Diante de Deus começaria o Omer, a contagem, 49 dias, e no 50º Shavuot, que chamamos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Este é o dia em que é movido o molho, uma planta de cevada, a partir da primeira colheita. Essas festas bíblicas estão ligadas a colheitas. Aqui, a cevada. Jesus foi as primícias da ressurreição. Ele foi as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. E assim a ressurreição de Jesus é cumprida nesta festa. Todos os crentes arrependidos também ressuscitarão fisicamente, amém? A ressurreição de Cristo nos garante. E verdadeiramente primícias fala desta ressurreição de Cristo. Aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu para não ficar sozinho. Aleluia! Ao levantar da morte, ressurreto, aleluia, Ele é o primeiro fruto, para gerar milhões e milhões de outros filhos para Deus. Deus Pai só tinha um filho, Jesus, plantou pela sua morte. Ele é a semente de Deus que caiu na terra e morreu. Foi sepultado, mas ele ressurge como o primeiro, como as primícias oferecidas a Deus, para dar lugar à grande colheita de outros filhos para o nosso Deus e Pai. A quarta festa é a festa de Pentecostes. Novamente vamos nos deparar com a colheita. Este dia celebra a primeira colheita do trigo, como oferta de movimento. 2 pães com massa fermentada. Aqui são os pães com massa fermentada. Esta festa prenunciou o primeiro grande derramamento do Espírito Santo, resultando em 300 almas que foram adicionadas à igreja em um só dia. Pentecostes, os judeus comemoram em Shavuot, a outorga da lei no Sinai. Moisés sai do Egito, é a Páscoa. 50 dias depois recebem a Torá, as tábuas da aliança. Então, em Pentecostes é comemorado a outorga da palavra no Monte Sinai. Mas esta festa se cumpriu na descida do Espírito, no outro monte, no Monte Sião. E ali as tábuas, a lei, a palavra de Deus, é gravada não em pedras, mas nas tábuas do nosso coração. Aleluia. Ali eles oferecem a colheita do trigo. Mas ali em Pentecostes, Deus Pai recebe a primeira colheita de filhos e filhas, como resultado da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Vocês estão entendendo? Eu estou correndo rápido demais. Eu tenho me esforçado, escrito, para que vocês tenham uma compreensão destas coisas, porque verdadeiramente é algo que faz borbulhar o coração. Amém? Esse derramamento inicial do Espírito Santo também será seguido por outro ainda maior, aleluia! Perto dos tempos dos fins, como diz Joel capítulo 2. Você pensa que Joel 2 se cumpriu somente no dia de Pentecostes? Não. Nos últimos dias haverá um derramamento do Espírito que atingirá a casa de Israel. No dia de Pentecostes foi o primeiro derramar, mas haverá um derramar ainda maior, para capacitar a igreja à proclamação do Evangelho do Reino, antes que Cristo volte. Queridos, o Espírito Santo está sendo derramado.
Igreja, acorda, desperta, deixa o fogo do avivamento dominar o seu coração, encha-se do Espírito Santo, seja por ele incendiado, porque em toda a terra nós encontramos verdadeiros moveres do Espírito, como nunca na história da igreja, algo extraordinário. Mas a mensagem destas 4 festas de primavera, coloque isto no seu coração, vou repetir, mas a mensagem dessas 4 festas de primavera, isto é, Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes, sem a mensagem profética das festas de outono, que hoje começam, trombetas, expiação e tabernáculos, a mensagem completa. Por isso desperta a igreja, temos que preparar a noiva, temos que pregar sobre a noiva, sobre o arrebatamento, sobre o preparo da igreja, porque este é o evento que céus e terra aguardam, e é por causa disto que Jesus Cristo veio. Nós apenas entramos na porta, a consumação de todas as coisas é no retorno glorioso do nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem do Evangelho completo deve incluir a mensagem profética das festas de outono, bem como as das festas de primavera. Nós aqui não comemoramos Natal. Nosso Natal é Tabernáculos. Nossa grande festa do ano é Tabernáculos. E se eu estou por aqui, eu prego sobre as festas. Mas desta vez Deus colocou no meu coração gravar uma série. Aleluia. Passa um ano, vocês esquecem o que é que ouviram no ano passado, né? As festas de outono falam do retorno do Messias e da salvação dos judeus. Para que Deus está trazendo dos 4 cantos da terra os judeus de volta à terra dos seus antepassados? Porque Deus está marcando o encontro para que se cumpra a palavra profética dos lábios do apóstolo Paulo. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião nos virá o libertador. Uau, vocês perderam uma boa chance de dar um aplauso estrondoso para o Senhor. Aleluia. Este é o elemento igualmente integrante e essencial da mensagem do Evangelho. Leia comigo o que está aí. Esses eventos juntos compõem o anseio primário, esperança e expectativa do crente. De novo, estes eventos juntos compõem o anseio primário. É o seu anseio? É o céu! É o céu! A expectativa, meu Deus, todo o nosso ser, todo o ser da igreja tem que estar voltado nesta expectativa da iminência do regresso do nosso bendito Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja deve compreender e proclamar a mensagem do Evangelho completo, contido em todas, diga todas, as festas. A igreja deve voltar a anunciar o Evangelho completo. Amém? O Evangelho completo. Glória a Deus. Aleluia. Bem, chegamos ao dia de hoje. Chegamos ao dia de hoje. A quinta festa, trombetas e o teruá.
no ano que vem, eu vou pregar sobre as festas de primavera. Mas agora nós iremos nos enveredar, aleluia, até terminar tabernáculos, por estas 3 festas, preparando-nos para o regresso do nosso Senhor Jesus. Se Ele demorar, enquanto Ele não chega, nós vamos estudar. A palavra Torá, que muitos traduzem por lei, é uma tradução, não é muito boa. Torá é ensino. É ensino. Então, vamos ao ensino. Yom Teruah. Este dia é o dia do toque. Vamos lá, vamos ouvir o toque. É o dia do toque de trombeta, shofar, chamando todos a arrependerem-se. Ouça o toque do shofar, levante as mãos para o Senhor. De preparação para o dia da expiação, aleluia, é o dia do toque das trombetas. Este dia profeticamente fala da chamada final para o arrependimento. Estamos hoje aqui chamando a igreja para o arrependimento. Este toque do shofar é dizendo: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. O arrependimento foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chega, a sua primeira mensagem é: arrependei-vos. Quando chegamos ao Apocalipse, falando à igreja, muitos pensam que pregação de arrependimento é para o perdido. Lá nas cartas do Apocalipse, Jesus fala repetidamente à igreja: arrepende-te. Não apenas isso, porque vamos nos arrepender, porque devemos viver em santidade, preparando-nos para o retorno do Messias, para a ressurreição dos justos. Quando a ressurreição ocorrerá? Ao toque da última trombeta. Ao toque da última trombeta. Vem a próxima festa, expiação. Na imagem vocês estão vendo o sacerdote transferindo para um bode os pecados da nação. É o dia mais sagrado dos judeus, porque eles esperam que Deus escreva seus nomes no livro da vida, que perdoe seus pecados. Queridos, Yom Kippur é a 6ª festa. Yom Kippur, que ocorre daqui a 10 dias, é um dia em que o povo de Israel jejua e se humilha diante do Senhor. Nós estamos convocando a igreja a dar meia hora a cada um, e aqui faço um apelo: no dia de Yom Kippur, separe meia hora para orar pela conversão dos judeus. Nós recebemos deles as alianças, a palavra, mas precisamos gerar a sua conversão, para que reconheçam que Jesus Cristo é o seu Messias. Nós não vamos jejuar pedindo que Deus escreva nosso nome no livro da vida. Nós não cumprimos as festas da forma como os judeus o fazem. Nós temos a Cristo, sabemos que Ele é o centro de tudo. Nós temos a revelação, mas nós podemos usar a ocasião, quando todos estão diante de Deus em arrependimento. A Bíblia diz que eles foram endurecidos em parte, não é endurecimento total. Eles clamam pelo Messias, eles desejam o Messias,
Eles cantam pelo Messias. Eles estão profetizando a proximidade da vinda do Messias. Eles só não sabem que o Messias deles é o mesmo nós, Yoshua HaMashiach. Então vamos orar, cada um dando meia hora, para pedir a Deus que tire o véu dos olhos. Muitos judeus hoje têm descoberto Jesus na simples comemoração de festa, de repente, porque todos os elementos do cerimonial apontam para Jesus. Que os seus olhos sejam abertos e eles reconheçam a Jesus. Vamos fazer isso. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, queridos, e Ele chama-nos a todos ao arrependimento. Todos somos chamados. E, finalmente, em sétimo lugar, nós temos Sucote. Um dos nomes desta festa é festa da colheita. Tabernáculos era o término da colheita dos frutos do ano. Você viu que lá na Páscoa, a cevada, Pentecoste, o trigo, tabernáculos, frutos da terra. Diga, são todos frutos de colheita. Isso nos diz que o Pai anda à busca de uma colheita. Amém? Quais os frutos que Deus quer da terra? Filhos e filhas redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A festa dos tabernáculos lembra Israel os dias em que eles habitavam em tendas no deserto. Esta é a última colheita também que se realizará no fim do mundo, conforme Mateus 13, 38 a 39. Isto mostra de maneira clara que tabernáculos representa o cumprimento, a grande conclusão que Deus planejou para a história. Se em Páscoa o Cordeiro oferecido para nos redimir, em tabernáculos ele regressa com a sua noiva para estabelecer o reino milenar. Satanás estará derrotado e um reino de justiça, de santidade e de paz estará estabelecido. Será a consumação de tudo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus no meio deles habitará. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Todas as consequências maléficas do pecado terão sido erradicadas. Portanto, ao chegar à última festa, temos a conclusão desse grande drama profético da redenção. Portanto, temos que cumprir o ide de Jesus, queridos, antes que Cristo volte. Aleluia. Mas tudo isso foi introdução às festas. Vamos parar agora em Yom Teruah. Não vou pregar tudo, porque para você entender hoje o Yom Teruah, você precisava ter uma visão panorâmica das festas. E o porquê nós as estamos estudando. Yom Teruah hoje, 13, olha aí, ó, maravilha, 13 de setembro de 2015, festa das trombetas. Diga, é chamado arrependimento. Aleluia. Festa do Yom Kippur, fala da redenção. Festa dos tabernáculos, júbilo. Diga, arrependimento, redenção e júbilo. É assim que tudo vai concluir. Nós caminhamos para o clímax de um batismo de arrependimento, de uma onda de redenção e de uma explosão de alegria. Aleluia. Nomes para a festa das trombetas em hebraico, Yom Teruah. Leia comigo. Tempo das dores de Jacó. Isso fala da grande tribulação, viu? O dia do toque de despertar. Diga.
Yom Hadin, dia do juízo. Hakesh, o dia oculto. Hakdushim, Nesuim, casamento do Messias. Olha aí, um dos nomes desta festa é casamento do Messias. Você sabia que os judeus chamam o sábado de noiva? Sabiam? É a noiva. Cada Shabat, você vê na sinagoga, tem um lugar onde está a Torá. Ninguém volta as costas para a Torá. Quando você vai a Israel, tem lá o muro. O povo sai de costas para não voltar. Mas quando chega o Shabat, inclusive o salmo que é lido, é da noiva do Messias. Chega o momento em que todos viram as costas para onde está a Torá e vão para a porta para dar bem-vindo à noiva Shabat. Porque deu as costas à Torá, porque alguém maior que a Torá se levanta. Eu sou o Senhor do Shabat. O Shabat fala do milênio do descanso, que se seguirá às bodas do Cordeiro. E a festa de ontem era casamento do Messias. Sim, queridos, Jesus voltará em duas etapas, ok? Quando se diz o dia de Yahvé, é uma referência à sua segunda vinda visível, física. Mas antes disso, haverá o arrebatamento, o rapto da igreja, que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, oculto. Hamelech, coroação do Messias. Vejam que nomes. Jesus retorna sobre as nuvens. O arrebatamento, os crentes ressuscitados voltam com Ele. Todo olho verá. Estou dando só os tópicos do que vamos abordar já já. Voltando. Jesus retorna, diga. Sobre as nuvens. O arrebatamento. Crentes ressuscitados virão com Ele, aleluia. Todo olho verá. Israel pranteia e se arrepende ao reconhecer a identidade do seu Messias. Amém? Que maravilha! Então, queridos, vamos abordar um pouco sobre o dia das trombetas. Diga, hoje é dia das trombetas. Agora vamos ler, eu vou correr agora só Bíblia. Bíblia. Você vai me acompanhar aí, vamos ver o que a palavra de Deus diz. No próximo domingo continuaremos a falar sobre outros aspectos, mas hoje estes que acabamos de citar. Isaías 27, 12, 13, sucederá naquele grande dia que Yahvé, o Senhor, fará a debulha geral das espigas, desde as margens do rio, o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis respigados, ajuntados, acontecerá também naquele dia, que se tocará um grande chofar, possa ouvir o toque, dê um toque aí, este ouvirá um grande toque do chofar, uma grande trombeta, e aqueles que estavam perecendo na Síria, e os que estavam expatriados no Egito, retornarão e adorarão a Yahvé no Monte Santo, em Jerusalém. Apocalipse 10, 7,
e que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos os profetas. Aleluia. Apocalipse 11:15. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta. Toca o chofar para você escutar a trombeta. E aconteceram nos céus fortes vozes que proclamavam juntos: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Zacarias 9:14. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de chofar, com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oh meu Deus, ao rugir da trombeta, é um som de trombeta, ao som de vozes de trombeta, aleluia, dos quatro cantos da terra, os anjos de Deus estarão reunindo os santos, a noiva do Cordeiro, comprada, lavada pelo seu sangue, santificada para o seu uso exclusivo. Aleluia. 1 Coríntios 15:52. No momento, oh, aleluia, oh, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados para ir ao encontro do Senhor nos ares. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses 4:16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Um aplauso a Ele. Glória a Deus. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. A trombeta está para tocar. Os céus estão em ebulição. A igreja é chamada ao arrependimento, à santificação. Mas em segundo lugar, Jesus retorna nas nuvens. Aleluia. As nuvens, as nuvens, qualquer dia olhando para os céus. Aleluia. Salmo 68:4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Aleluia. Seu nome é Yahvé. Exultai, pois, na presença dele. Exulta, igreja. Oh, aleluia. Daniel 7:13. Eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Aleluia. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. É uma referência a Jesus Cristo. Mateus 24:30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando das nuvens do céu, juntos com poder e grande glória. Outra vez,
com poder e grande glória. Se na primeira vez ele veio tão humilde numa manjedoura, uma criança limitada, ele retornará Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com grande poder, com grande glória. Ele é o Rei, virá para reinar. Aleluia. Mateus 26:64, tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus: contudo eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Oh, maravilha! Eu li agora que estão tentando, através de tecnologia, simular o regresso de Cristo. Bobagem, bobagem, porque nenhum crente vai ser enganado. O povo pode até olhar, é Jesus, nada, meu filho. Quando vier o que é a realidade, não há imitação. Nós vamos descolar da terra, porque haverá um poderoso imã que atrairá os santos para o encontro do Senhor nos ares. Não há como nos enganar. Aleluia. Terceiro lugar, o arrebatamento dos crentes ressuscitados. Os crentes ressuscitados virão com Ele. Aleluia. Todos os santos virão com Ele. Mas eu não posso falar muito, tenho que ficar na Bíblia, senão ninguém sai daqui. Vamos lá, Mateus 24:31, Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. 1 Coríntios 15:52, no momento do abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Tessalonicenses 4:17, logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Zacarias 14:5-6, fugireis pelo meu vale, entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo, como fugistes diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus Kadosh, santos. Virá com quem? Diga, com todos os seus santos. Virá com quem? Com todos os seus santos. Queridos, isto aqui é uma referência à segunda vinda. Se Ele vai vir com os santos, primeiro os santos foram tirados. Aleluia! Falarei disso no outro domingo. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Apocalipse 19:19, neste momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aleluia! Todo olho o verá. Diga comigo, todo olho o verá. Outra vez, todo olho. Quando? Na segunda vinda. Não confunda arrebatamento com segunda vinda. Arrebatamento será o nosso assunto do próximo domingo. Na segunda vinda, todo olho verá. No arrebatamento, só a igreja. De repente, meu filho, é melhor você viajar com um piloto crente. Se você não é crente, viaje. Se você não é crente, não viaje com piloto crente, mudando. Se você não se aceitou Jesus, não viaje com piloto crente. Ele sobe e você desce. Vai ser uma tragédia. Todo
todo olho verá na segunda vinda. Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Outra coisa que queremos mencionar agora é que Israel pranteia e se arrepende quando reconhece a identidade do seu Messias. A igreja sobe, a igreja some, e é nesta hora que Deus volta os olhos para a casa de Israel. Zacarias 12:10, mas derramarei sobre toda a família de Davi, sobre todos os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do filho primogênito. Por quê? Porque de repente eles descobrem que o Messias que rejeitaram por 2000 anos é Jesus. Que dor, que tristeza. E prossegue Zacarias, e perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: foram as feridas que recebi na casa dos meus amigos. Sim, queridos, Jesus voltará sob as boas-vindas da casa de Israel. Baruch haba Hashem Adonai. Foi isso que Jesus disse: não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome de Yahvé. Sim, haverá arrependimento para a casa de Israel. E Paulo diz que quando isso ocorrer, será vida dentre os mortos, porque eles evangelizarão a terra inteira. Aleluia! Com aquele zelo de quem viveu enganado por milênios e de repente descobriram. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, todas as tribos da terra lamentarão. Certamente assim vem. E então virá a última trombeta. A última trombeta. Na festa das trombetas, o shofar é tocado 100 vezes. 100 vezes. Existem 3 sons feitos com o shofar. Tequiá, um toque longo. Podemos ouvir? Ok? Shevarim são 3 toques mais curtos. Teruá, que são 9 toques rápidos em uma série curta. Isto é feito 11 vezes, num total de 99 vezes. E aí, depois de 99, vem o último, que é conhecido como o último toque, ou a última trombeta. Um toque longo. Vocês estão vendo que tudo na festa aponta para o arrebatamento? Quando tomamos as escrituras do Novo Testamento e as do Antigo e vemos o que é que as festas significam, verdadeiramente é um ensaio geral para aquele grande dia. E nós estamos aqui esquentando os tamborins. Aleluia! Preparando-nos para o encontro com Jesus, as bodas do Cordeiro.
1 Coríntios 15, 50 a 53, eis que eu vos declaro um mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Aqueles que não acreditam que Jesus voltará. E você pode me perguntar, Valnice, qual é a importância de eu crer ou não crer? Eu lhe respondo, a palavra de Deus diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam. Aos que o esperam, Ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam. Amém? Aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos aqueles que o aguardam. Aleluia. Ele virá para aqueles que o esperam. Ele virá para aqueles que estão vigilantes. Eles virão para aqueles que estarão prontos. Prepara-te, igreja. O Senhor está voltando. Peço ao Espírito Santo que ajude nesta preparação. O Espírito é o amigo do noivo que está dentro de nós para nos levar ao genuíno arrependimento, para que rejeitemos o pecado, para que abominemos a carne, para que vençamos o pecado, o mundo, a carne e o diabo, porque Ele virá para uma igreja santa. Por isso é que Paulo diz que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo. Para quê? Para comprar para si, conquistar para si uma noiva imaculada, sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem defeito algum, santa e irrepreensível. Vamos orar nesta hora. Qualquer que seja a sua condição neste momento, fale com o Rei, fale com o noivo, fale com o Redentor. Se você nunca se entregou a Jesus, esta é a hora. Queremos dar uma oportunidade a você. Talvez esteja desviado, com o coração frio, longe de Deus, mas hoje você quer se entregar a Jesus. Hoje você quer fazer dele o Senhor absoluto da sua vida, e quer dizer: Jesus, eu abraço o sacrifício do Calvário, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Viverei para ti na expectativa do teu regresso. Não quero perecer no pecado com o mundo. Eu quero ser tão somente teu, tão somente tua. Todos aqueles que fazem esta oração e digam: eu quero hoje entregar o meu coração a Jesus. Onde você está, levanta a sua mão. Ele vê a sua mão. Levanta a sua mão. Diga: eu quero ser inteiramente dele. Você que me ouve pelo vídeo, não importa, está na sua casa, coloque-se de joelhos e renda-se a Jesus agora, enquanto é tempo. Oh Deus, não temos palavras para te agradecer. Tão grande amor, oh amor indizível, oh graça sem medida, quem te pode compreender? Tu que habitas em luz inacessível, coroado de honra, de majestade, de glória e poder. Os céus dos céus não te podem conter. Ainda assim, através do teu Filho e através do ministério do teu Espírito, tu vens a nós, pequeninos, humanos, pecadores, perdidos, escravos do pecado.
para nos redimir, para nos transformar em filhos teus, para nos converter em templos santos, onde a tua presença habita. Só podemos responder a ti em amor. Levante a sua voz, agradeça, expresse o seu amor, a sua gratidão. Obrigada, Senhor, obrigada. Neste dia de Yom Teruah, a festa das trombetas, que pré-anuncia o arrebatamento da igreja, nós clamamos por todos nós, para que nos des a graça de buscar a tua face momento após momento, de viver na tua presença em santidade. Ó Cristo, ó noivo amado, o nosso coração suspira por ti, como a corça brema pelas correntes das águas. Assim suspira minha alma por ti, pelo teu regresso. Incendeia o nosso coração de amor e de paixão por ti. Queremos amar-te mais, servir-te mais e viver mais e mais na tua presença. Faça a sua oração, querido. Levante a sua voz, converse com Ele. Queremos te amar mais. Levante as suas mãos. Conserve em nosso coração a chama deste amor. Ateia o combustível que vem através da adoração, da leitura, da meditação da tua palavra, da adoração, dos encontros contigo. Sopra as cinzas, sopra as cinzas do nosso altar, e não permitas que as tribulações do mundo, as muitas visões, conceitos, as distrações do trabalho, dos convívios, nos roubem a chama viva deste amor incandescente, ardente, que nos faz suspirar pela tua presença. E que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém e amém.